E temos uma informação agora das últimas horas, que é a demissão do Vanderlei Luxemburgo. O Corinthians já soltou nota oficial comunicando da saída do técnico. O Vanderlei não é mais técnico do Corinthians. E aí, acho que a primeira reação de todo mundo quando leu a notícia foi: ih, vai atrás do Tite. Acho que essa é a notícia da notícia, né? Que o Luxemburgo não ia continuar, a gente até imaginava pelo trabalho, já teve em outros momentos nessa iminência, né, de ser demitido. Então, isso a gente esperava. Agora, a questão que aparece aí, eu acho que como notícia, é no momento em que o noticiário apontava para o Flamengo buscar o Tite, o Corinthians poder atravessar e trazer o seu campeão no mundo de volta. A gente tem o Bruno Cassucci, já está ao vivo com a gente, o Bruno, para trazer informações aqui também. Não, daqui a pouco a gente vai ter, então, informações com os repórteres que acompanham o dia a dia do clube para trazer outras informações, se já temos algum bastidor aí dessa possibilidade. Mas acho que essa reação tem muito a ver com o que significa, né? O Tite para o Corinthians e o momento do futebol brasileiro. Porque se tem um clube que talvez possa ameaçar uma possível ida do Tite para o Flamengo, é o Corinthians, né, Coutinho? Com certeza, né? Se de fato essa disputa acontece nos bastidores, que é o que todo mundo, né, a gente tem dado essas informações aqui nas últimas horas, dá pra gente dizer que o Tite ele tem ali duas alternativas, né? Uma é um orçamento, em se tratando de futebol brasileiro, gigantesco, quase infinito em relação a outros clubes, mas um clube com diversos problemas internos a serem resolvidos. E ele chegaria com uma grande esperança desses problemas serem resolvidos num ambiente muito novo. Do outro lado, também tem um clube com diversos problemas, né? Inclusive de formação de elenco, mas que ele já conhece, que ele chegaria sem nenhum tipo de desconfiança de ninguém, seja de jogador, seja de dirigente, seja de torcedor, mas que ele teria menos orçamento para trabalhar. Então, me parece que a escolha dele vai ser em cima de... Tem a ver com o mercado, de saber que o Flamengo está ali em busca do Tite. Se for para atravessar, tem que ser logo. Boa noite para você. Boa noite, Camila. Um abraço para você, para os amigos da mesa. Tem muito disso, sim. O Tite tem uma questão de não negociar com clubes que têm técnico, né? E o Corinthians tomando essa decisão de demitir o Luxemburgo abre caminho para avançar nas negociações com o Tite. A informação que a gente tem é essa mesmo, que o Tite é a bola da vez, é o nome que o Corinthians quer. Já foi tentado em outro momento nessa temporada, né, quando o Cuca caiu, mas naquele momento o Corinthians não conseguiu um acordo porque o Tite não queria trabalhar no Brasil. Ele deixou claro que o foco era a Europa, até negociou com o Al Hilal da Arábia Saudita, mas agora a situação mudou. A janela do exterior fechou, o Tite viu que não avançou em nenhuma negociação, que não se apresentou um mercado interessante para ele, e o Tite sinalizou que está disposto a voltar a trabalhar no Brasil já nesse fim de ano, para iniciar um planejamento para a próxima temporada, que é o que o Corinthians oferece para ele. Essa foi bem a sensação que a gente tinha no momento, pelo momento, né? Acho que essa é a palavra, o momento da saída do Luxemburgo e a possibilidade do Tite, nesse momento, ter repensado a decisão dele, até pelo movimento do mercado, né? Queria muito um clube europeu, mas acho que talvez a fase de eliminação da seleção na Copa do Mundo pesou muito na avaliação do trabalho do Tite como treinador de seleção, enfim, mas nesse momento já olha para o mercado brasileiro. E aí, Bruno, assim, claro que essa é a primeira opção, é o que você traz pra gente desse movimento agora do Corinthians, o grande interesse, o principal, né? O foco do Corinthians nesse momento é trazer o Tite. Mas existem outros planos, assim, se o Tite de fato fechar com o Flamengo, ou se o Tite resolver que não vai começar um trabalho esse ano, só no ano que vem, quais são os outros planos do Corinthians? Porque tem um jogo na semana que vem, importantíssimo, decisivo, porque enfrentou o Fortaleza, empatou em casa, joga no Castelão por uma vitória simples para avançar a grande decisão da Sul-Americana. Com São Paulo. Ainda tem o clássico com São Paulo. Verdade. O clássico no Campeonato Brasileiro. Então, nesse momento, a prioridade é o Tite, mas quais são os outros planejamentos para já na próxima semana ou até no fim de semana ter um novo treinador? Bem, nesse primeiro momento, com a saída do Luxemburgo, quem passa a comandar os treinos, comandar a equipe no dia a dia, são os auxiliares fixos do clube, o Fernando Lázaro e o Mauro da Silva.
ainda não está definido, ou pelo menos não anunciado pelo clube, quem fica no banco no clássico contra o São Paulo no sábado. Em relação ao outro plano B, para a sequência da temporada e até para o ano que vem, que é o principal do Corinthians, né? Essa temporada, por mais que ainda tenha essas decisões da Sul-Americana, o Corinthians, quando pensa no Tite, pensa muito no futuro. Mas se não tiver um acordo, um nome que a gente escuta como plano B, e que já foi plano B no passado, é o Mano Menezes. A apuração que a gente trouxe com o colega Marcelo Braga, no GE. Globo, é que até os atletas do Corinthians receberam essa informação de que o Mano Menezes poderia ser uma segunda opção. O Mano está desempregado desde que deixou o Inter, e é um nome que agrada sobretudo uma ala da política do Corinthians. A gente precisa lembrar, o Corinthians passa por eleição esse ano, no dia 25 de novembro, e o grupo da situação, que tem o André Negão como candidato, que é um grupo capitaneado pelo André Sanches, gosta muito do Mano Menezes, então é um nome que surge como plano B, mas o foco do momento, a prioridade do Corinthians é o Tite, não houve nenhuma procura ao Mano até o momento, o Corinthians centra mesmo suas energias, sua atenção no Tite. A diferença, assim, não sei se acho que de estilo também, né, de forma de trabalho. Mas pro Corinthians, assim, como é que você vê as duas opções? Como é que funcionariam as duas opções? De toda forma, são boas escolhas para a temporada. Excelente. Se comparado com o que o Corinthians optou por treinador nessa temporada, então, assim, o Lázaro era o primeiro trabalho dele como treinador. Um baita analista de desempenho, mas ainda está engateando nessa função de treinador para assumir o profissional do Corinthians assim de cara. Acho que houve um erro de avaliação ali das duas partes, tanto dele quanto da diretoria. Tanto que ele continua lá e pode ser um grande técnico no futuro. O Luxemburgo foi aquilo que eu falei anteriormente. Para mim, foi uma opção equivocada por tudo aquilo que a gente viu recentemente. O Mano, ele tem oscilado bons e maus trabalhos, né? A gente pega, por exemplo, o trabalho do Inter no ano passado, foi excelente. Na virada de ano, com um elenco melhor do que ele tinha no passado, ele não conseguiu dar sequência. O trabalho anterior no Bahia, muito ruim. Mas a gente pega, ele teve um período bom no Cruzeiro também, no final da década passada. O Tite, cara, pra mim é o melhor técnico brasileiro. Sim, né? Concordo, inclusive. Acho que Tite, talvez ali depois Fernando Diniz e aí Dorival, né? A gente pode falar, não sei se o Mano viria numa sequência, mas pra mim os dois estão entre os melhores treinadores brasileiros disponíveis hoje dentro de ideia de jogo, proposta. Defensivamente são bem parecidos, né? Os dois gostam de marcação por zona, né, de uma linha de 4 mais sustentada atrás, né? Em geral começam os trabalhos, né, organizando o sistema defensivo. Sem os laterais se afastarem tanto da linha defensiva para fazer a abordagem de marcação. Com a bola já é um pouco diferente. Acho que eles se distanciaram um pouco nos últimos anos. Acho que o Tite ele conseguiu um pouquinho mais de qualidade no trabalho das suas equipes com bola, um pouco mais de variação em relação ao Mano Menezes. Que também não é um técnico que os times sejam desorganizados com a bola, como muita gente já falou. O Mano é um técnico de ligação direta. Não é. Os times dele não fazem ligação direta. O Inter não fez isso no ano passado, né? Não faz. Chegou a segundo lugar do Brasileirão fazendo isso. Mas enfim, Bruno, acho que só uma coisa que chama atenção até nessa discussão entre Mano e Tite é que é uma escolha muito mais pelo nome, o Tite, óbvio que pelos bons trabalhos também, mas assim, pelo peso que tem esses dois treinadores, pela qualidade que eles têm como técnicos, mas muito pouco num sentido de elenco, né? Do Corinthians procurar um perfil de modelo de jogo e, a partir disso, buscar treinadores. Me parece muito mais uma busca por treinadores que a gente sabe que normalmente desempenham bons trabalhos. Camille, como eu disse, é uma escolha também pensando muito na próxima temporada, né? Porque esse elenco do Corinthians vai ser reformulado. A gente tem uma série de jogadores em reta final de contrato, que a diretoria não abriu negociação para renovar, fala que vai esperar o processo eleitoral para definir isso. Então, seja quem for, sobretudo o Tite, que é o escolhido, o alvo do Corinthians, esse treinador chega já para planejar o ano que vem, para montar o elenco de acordo com o que ele pensa. E o que a gente escuta é que com um contrato longo, que a ideia do Duílio, mesmo ele estando no fim do mandato, é oferecer um vínculo de até 3 anos ao Tite para que ele tenha realmente autonomia, liberdade para montar um elenco de acordo com o que ele entende ser ideal. E o fato de ser o Tite, essa figura histórica no Corinthians, um ídolo, facilitaria esse processo porque ele teria aceitação tanto do grupo da situação quanto da oposição.